Hoje não vamos nessa, eu tô com uma convidada muito especial aqui. A gente trouxe, invadindo o cenário do Fabricação, o seu próprio diretor, o Nani, que vocês vão ver na conversa, o cara já foi de tudo, ele foi palhaço, ele foi pagodeiro, ele foi cantor sertanejo, ele foi... O que tu não foi? Professor de educação foi professor de educação física, jornalista, repórter, redator, roteirista. A gente vai mostrar pra vocês, o cara já foi tudo, é um bombril artístico, mais né? Um servo do Senhor. Hoje um servo do Senhor, e a gente também vai, ao longo da história, ele vai estar contando um pouco do testemunho dele, né? Tá legal, André. Primeiro eu queria conversar contigo sobre televisão, porque música, mas vamos começar, como começou, quanto tempo tu tem de televisão e como foi o teu começo na televisão, Você começou pela coisa que mais me atrai, né? De tudo isso que você citou aí, muitas delas foram alternativas, até por sobrevivência, muitas eu tive que apelar para poder continuar tendo um bom padrão de vida, mas se você for me perguntar, Nani, você é um profissional de quê? Eu sou um profissional de televisão. A televisão faz parte da minha vida, a televisão corre nas minhas veias, né? Eu tô em televisão profissionalmente desde 1979. Mas que dariam 20 e poucos anos, né? Mas eu já trabalho assim indiretamente com televisão, quer dizer, escrevendo algumas coisas para televisão, colaborando com alguns projetos para televisão indiretamente já há 30 anos, André. Uma coisa que eu acho também muito curioso, que eu queria te perguntar, todos os projetos de televisão que eu já vi que tu já fez, tiveram sucesso, foram bem produzidos até. E eu queria saber se houve educação, se tu entrou em faculdade, fez alguma coisa profissionalizante antes da televisão ou tu já começou mesmo? Não, depois. Engraçado, depois, né? Até. E a minha formação acadêmica, ela foi na área de educação física, porque a carreira de educação física, como eu não tinha portas abertas para o meio artístico, que era o meu grande objetivo, eu fazia educação física porque era uma forma de eu colocar toda a minha criatividade em prática e não era dentro de um escritório atrás de uma escrivaninha. Era numa sala, era numa quadra, era numa piscina, quer dizer, então eu comecei a desenvolver todo o meu projeto artístico a partir da educação física. E eu trabalhei como professor de educação física durante 8 anos da minha vida, né? Durante 4 eu conciliei as duas coisas, mas durante 8 anos eu fui professor e eu tinha, assim, educativos de voleibol que eram cantados, entra debaixo da bola, para crianças. Aí quando eu fui professor de handebol, a mesma coisa. Eu criava músicas, eu criava arte para ensinar os educativos dos esportes. E você foi um cara que tu foste descoberto, alguém viu o Nani, ou tu correu atrás da televisão, da produção, falou, olha, eu quero fazer alguma coisa de televisão, ou tinha um olheiro? Porque geralmente, assim, né? O grande upgrade, né? Quer dizer, eu fui olhado por um monte de pessoas que poderiam alavancar o meu projeto de vida, né? Porque eu parei na televisão profissionalmente como produtor musical. Porque como eu era compositor... E começou onde? Começou na TV Tupi, né, no programa do Carlos Imperial, há muito tempo atrás. Aí depois eu fui, aí o Silvio comprou, né, o Silvio Santos comprou e eu fui ser produtor musical da TVS. E eu comecei a minha carreira profissionalmente em televisão como produtor musical da TVS. Né? E aí, num dia, eu estava de plantão na TVS como produtor musical, né? Os programas, a maioria eram ao vivo, e aí um Bozo faltou, teve um problema lá, e ele faltou, e ele não entrava no ar, e aí o Silvio falou, ó, bota a roupa no Nani, e ele vai só chamando os desenhos, não fala nada com a criançada, e bababá. Aí eu chamei um desenho, 2 desenhos, atendi um telefone, bababá, atirei no que vi, acertei no que não vi. E o Silvio gostou? Aí pronto, aí se você me perguntar quem foi o cara que acreditou, foi o Silvio, né? Santos. Um cara que não olhou de quem eu era filho, não olhou para o meu currículo, olhou para a minha disposição e para a minha disponibilidade. Porque além de ter disposição de trabalho, eu era muito disponível. A minha vida girava em torno desse objetivo. Se eu não precisava comer, eu não precisava voltar para casa, se ele quisesse, eu morava dentro da televisão. Então a primeira coisa que tu fez em frente de combate numa televisão apresentando foi com o Silvio na TVS. Como apresentador foi o Bozo. E dentro da TVS ou da SBT, né, que depois virou, que mais houve? Aí foi uma longa carreira, né? Que aí eu comecei o Bozo, eu comecei como produtor musical, de produtor musical passei a ser o Bozo. Quanto tempo? O Bozo eu fiquei fazendo 6 anos, 5 anos e alguma coisa, de 1981 a final de 86. Qual era a tua idade quando começou a fazer o Bozo? Rapaz, quando eu fui pro Bozo, eu tinha 25 anos.
25 anos. Aí fiz até os meus 30 anos, eu fiz o Bozo. Aí depois o Silvio começou a assimilar projetos meus. O Qual é a Música, né? O Passa Repassa. Eram projetos que eu criei, né? Coisas, programas que eu tinha na minha cabeça e que aí eu consegui ter, assim, intimidade de chegar ao Silvio e mostrar, ó, Silvio, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Ele parou para me ouvir, né? Porque o Bozo, de uma certa forma, André, me estigmatizou. O Bozo era tanto sucesso, ele era tão rentável que as pessoas às vezes não queriam me ver de outra forma, só conseguiam me ver encaixado dentro daquele projeto ali. E isso me frustrava, porque eu gostava muito de fazer o Bozo me abriu todas as portas, mas dentro da minha cabeça, jovem, dentro do meu coração, impetuoso, tinha ainda algumas outras coisas que eu queria fazer e só quem parou para ouvir essas propostas foi o Silvio. Tu falou um pouquinho do Bozo, eu queria abordar um pouco esse assunto que acho que a infância de todo mundo está assistindo o programa, foi muito impactada pelo Bozo. Sim, sim. Fizeste de 25 anos até 30 anos, foram 5 anos de Bozo. 5 anos. E como é que foi essa relação com... Porque o Bozo é um personagem internacional. Americano, da Larry Hammond, E como é que foi o teu relacionamento com o pessoal de fora? E como tu aproveitou esse tempo de Bozo? O que tu fazia no teu dia a dia? Eu quero que conta como é que era a vida do cara, como era a vida do Bozo. Os bastidores do Bozo. Eu sei o que o Bozo fazia. O Bozo, André, me deu aquela oportunidade que eu busquei na minha vida toda, que era aprender a fazer televisão. Não tinha quem ensinasse, não tinha uma faculdade. Hoje todas as faculdades têm cinema, televisão, rádio. Na minha época não tinha. Eu vou fazer 50 anos de idade, né? Então, quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 25 anos, foi há 25 anos atrás. Não tinha toda essa preparação como tem hoje. Então, de que forma que eu ia aprender a fazer televisão? Estando dentro da televisão. E o Bozo era tão famoso, tão sucesso, tão rentável, que eu ia lá para aprender a fazer iluminação, o cara, não, seja bem-vindo, seu Bozo. Quero aprender a editar. Não, vem aprender a editar. Então eu aprendi a editar, aprendi a fazer câmera, aprendi a sonorizar. Tudo que eu aprendi dentro de televisão, o pouquinho que eu sei hoje em todas as áreas de funcionamento da televisão, eu devo ao Bozo. Foi a minha grande faculdade de televisão. O Bozo abriu muitas portas, então. O Bozo abriu todas as portas. Vai para restaurante, não paga. Rapaz, quando o nego descobria, né? Isso me frustrava de um lado, mas também me beneficiava de outro, entendeu? E enquanto tu estava sendo Bozo, já estava rolando ideias na cabeça de projetos, de... O que rolava na cabeça do Bozo? André, você nunca vai me ver preso a um projeto, né? Cada projeto que eu tenho, ele é um objetivo. Quando ele se concretiza, ele já fica sendo uma base que vai me alavancar outros tantos projetos. Não é porque eu seja, assim, ambicioso, não é porque eu seja insaciável, não é isso. É da minha personalidade criativa. Eu tenho muita necessidade de estar me reciclando. Eu sou um homem de vanguarda, um profissional de vanguarda, né? Eu gosto de estar alinhado com o meu tempo, né? Eu não gosto que as pessoas me vejam alinhado com o tempo que passou, né? Mesmo tendo 50 anos, eu quero que as pessoas me vejam alinhado com o que está rolando hoje, ou com o que vai rolar amanhã, nunca com o que rolou ontem. Cronologicamente, veio o Bozo, Depois veio o Produtor Independente, né? Quando eu saí do Silvio, né, eu fiquei no Bozo, depois eu fiquei mais 3 anos dirigindo projetos especiais na TVS. Né? Eu dirigi o Qual é a Música, eu dirigi o Passa ou Repassa, eu fui redator da casa há muito tempo, não só da TVS, como da TV Globo, da Bandeirantes, eu sempre escrevi muito, eu fui o apresentador oficial dos carnavais da Bandeirantes, né? Eu e Otávio Mesquita começamos essa coisa do carnaval no sense, né? De invadir banheiro, de invadir cozinha, porque o carnaval sempre era a mesma coisa. A Bandeirantes fazia 8 transmissões de carnaval. A gente teve que começar a inventar para não mostrar todo dia aquelas pessoas, né? Então eu comecei com essa coisa. E isso tudo me deu, assim, o grande... Eu até falei pro Silvio, tem uma frase que é marcante, quando eu rompi o meu contrato com a TVS, ele falou, por que você está indo embora? Eu falei, porque eu não quero mais trabalhar para você, eu quero ser você. Mas eu falei isso, assim, de uma maneira... Eu quero ter a oportunidade de trabalhar na minha barraca de feira e não do supermercado dos outros, entendeu? E a tua relação com o Silvio Santos? É boa até hoje, cara. Sempre que eu estou desempregado, ele que me arranja emprego. É verdade. E com todo mundo que tu trabalhou lá na TVS, no caso, que na época... Uma excelente relação com todo mundo. Cara, porque a TVS foi uma família. O Passa ou Repassa começou com o Gugu? O Passa Repassa foi criado para o Gugu. Né?
foi criado para o Gugu. Né? Tanto é que quando foi pro Portiolli, eu me afastei porque não achava que ele se encaixava na coisa. Né? O Passo a Passo foi criado pro Gugu, sabe? O Qual é a Música foi criado para o Silvio, sabe? Não adianta você pegar um projeto e colocar na mão de outro, que por melhor que ele seja, ele não vai saber fazer. Tanto que hoje Entendeu? muitos programas imitam o Qual é a Música, Passo a Repasso, mas sempre com Silvio Tem que ser o Santos. Silvio. Se Eles você imitam pegar o Silvio fazendo o Qual é a Música.